que me infestam são maiores do que eu. Os afetos que me afetam são insetos num porão do ser. Meu nome corroendo as estruturas de madeira que também são cupins do tempo e do pó. Tais afetos me são feitos desde feto. Uma casa que tem meu nome meus afetos não são bons. Quando que eu percebi isso, essa questão? Eu acho que foi já de adulto fazendo teatro, tenho impressão, porque aí eu consegui fazer uma retrospectiva, né? Eu consigo hoje, assim, olhar, e acho que desde que eu comecei a fazer teatro, a gente vai fazendo esse exercício, mas entendo que eu tenho, por exemplo, que o cinema tem uma importância muito grande na minha formação pessoal, assim, né? O cinema foi meio que a alfabetização estética, assim. A televisão, a música, lógico, elas são mais presentes do que o cinema pra gente, né? Mas tem uma coisa da adolescência, assim, do começo da adolescência, quando eu virei muito cinéfilo, assim, muito obcecado. Aí, depois que eu comecei a fazer teatro com 18, 17, 18 anos, eu conseguia aí, aos poucos, ir entendendo o quanto o cinema tinha sido essa porta, assim, né? E aí, ao longo dos anos, a gente também, no meu trabalho como ator, como diretor, eu acabo sempre discutindo a questão da memória, a gente acaba sempre trabalhando num lugar um pouco até autobiográfico, né? Eu acho que todo processo de criação acaba sendo um pouco essa revisitação da memória, tal. Então eu identifico muito, assim, muitas vezes fiz esse exercício de entender o quanto o cinema tinha sido é importante e mudou completamente a minha vida, assim, né? Da percepção que eu tenho, né? Deixa eu ver. Eu falei disso ontem até no processo lá doações, porque desde que você me perguntou de uma obra que deixa rumores e tal, eu comecei a pensar um pouco sobre o Cantando na Chuva, né? Que eu escrevi até um texto sobre ele ontem. Eu já tô com essa coisa na cabeça, porque o Cantando na Chuva é meu filme preferido desde que eu tinha 12 anos. Então, ele tem essa memória muito construída da criança vendo esse filme com 12 anos, e por que raio uma criança 12 anos era uma criança, né? Mas eu me entendo meio como criança nesse período. Acho que eu era meio crianção, mas tinha essa coisa meio precoce de gostar de cinema, de gostar das coisas estranhas que as pessoas não gostavam. Então, eu sempre fui meio precoce. Aí, acho que a experiência que eu mais lembro, assim, do cinema foi essa, né? De ver quando muito novo e de não saber como lidar com aquele filme, não saber o que fazer com ele, chegar na escola e querer conversar com as pessoas sobre aquilo, e aquilo não eram as coisas que a gurizada, a adolescente assistia, né? Então eu tive muitas experiências assim com o cinema de não saber muito com quem que eu converso. Tinha poucos amigos com quem eu podia falar. Eu tinha uma professora de artes que ela gravava filme do Hitchcock para mim. Olha isso, filme VHS, sabe no tempo do VHS, que uma fita durava 6 horas? Então ela gravava os filmes porque no meu bairro não tinha TV a cabo. No meu bairro foi chegar a TV a cabo, sei lá, eu já tinha uns 14, então 14 para 15 anos. Então, eu não lembro de nada do que acontecia na aula dessa professora, mas eu lembro que ela gravava os filmes do Hitchcock para mim. E aí depois veio a TV a cabo, aí veio aquela loucura. E aí eu passei um período, assim, da vida muito cinéfilo, depois larguei um pouco, assim.
Mas esse período foi muito importante, e eu lembro sempre do Cantando na Chuva, quase como se ele tivesse feito, foi o filme que fez um rito de passagem. Aí eu não sei se eu estou inventando essa memória também, porque a gente não lembra das coisas com tanta precisão, né? De tanta gente contar a coisa, a gente às vezes vai recriando um pouco ela, assim. Mas eu tenho essa impressão de que foi o filme que fez um tchan na cabeça, assim. Eu falei, acho que eu quero fazer isso. E eu até os 17 anos, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer teatro porque eu queria ser diretor de cinema. Eu não queria ser ator. As pessoas falavam, começa no teatro, né? Pelo menos você vai começar a se conhecer pessoas. Eu fiz o primeiro vestibular que eu fiz na vida. Agora tá vindo tudo, gente. O primeiro vestibular que eu fiz na vida foi cinema, na USP. E aí eu já morava aqui em Itajaí, né? Eu mudei de lá para cá com 18 anos, mas ainda assim voltei lá para o final do ano para tentar fazer cinema. Aí não passei, nem fui para a segunda fase. E aí já estava fazendo teatro como ator e tal. Um pouco depois a gente fundou Experimentos. Então, tá vendo? O cinema me empurrou para o teatro também, né? Ah, eu escolhi falar de um trabalho que é bem importante e que é de amigos aqui de Itajaí, que se chama O Pequeno Planeta Perdido. É uma montagem da Tespes Companhia de Teatro de 1997, eu acho. Eu estava chegando em Itajaí nesse período e foi um dos primeiros espetáculos que eu vi aqui na cidade. E eu lembro que eu, tipo assim, vi várias sessões, operei luz dele depois, operava a luz chorando, assim, eu achava uma coisa, uma preciosidade o trabalho. E foi um espetáculo que mudou muito a minha percepção sobre, que construiu, na verdade, eu não tinha uma percepção sobre como fazer teatro para criança. E a TESPS, para mim, é sempre uma referência, de uma forma geral, no trabalho que eles fazem, mas naquele momento, ver um grupo que fazia teatro para criança de uma maneira completamente diferente daquilo que eu tinha visto, de uma maneira extremamente sensível, inteligente, sem precisar ser aquilo que a gente via, né? Não tinha uma construção pensada assim, quero fazer teatro assim, assado para criança, nem sabia se ia fazer teatro para criança naquele momento, mas tem uma coisa que é disso, você tinha algumas experiências, né, de ver teatro para criança, e o teatro para criança tem um lugar muito delicado aí da exploração dele, né, de como ele é desenvolvido, que se produz muito teatro para criança, visando exclusivamente a questão comercial. Então, a gente também acaba, às vezes, construindo uma ideia de que tudo para criança tem que ser mais fácil, tem que ser engraçado, tem que ser aquela histeria, tudo tem que ser muito colorido, tem que ser um monte de ideias. Não que não possa ser, né? Que não possa ser colorido, que não possa ser é, até estético, às vezes, dependendo da proposta. Mas eu lembro que foi um espetáculo que me mexeu totalmente, assim, e naquele sentido de quando você vê uma coisa muito boa, que você fala assim, putz, eu quero fazer isso. Então, é um trabalho que construiu muito a minha percepção e o meu olhar ah, sobre o teatro feito para criança, sobre o quanto o teatro feito para criança tem que ser tão bom ou melhor, como diz aquela frase célebre, do que o teatro para adultos. Né? Eu lembro, acho que eu tenho boas partes do texto decorado, se bobear, porque eu vi muito. O Pequeno Planeta Perdido era uma adaptação de uma obra do Ziraldo, com o mesmo nome, sobre um astronauta que se perde, que vai fazer uma missão no espaço, dentro de um foguete sozinho, e ele se perde nesse planeta. E é o processo desse astronauta que fica sozinho no espaço. Então, uma peça que fala sobre a solidão, né, desse astronauta lá. Aí eu comecei a me arrepiar porque eu não lembrava que eu lembrava disso. E eles faziam uma coisa que era muito bonita na adaptação deles, que eles pegavam a história do Pequeno Planeta Perdido, do Ziraldo, e quem contava essa história era uma menina, interpretada pela Denise da Luz, que estava brincando de contar essa história no quarto, para os brinquedos dela,
E aí tinham outros dois atores, que foram vários atores que se revezaram nessa função, assim, né? A Denise sempre como a personagem, que se chamava Rosa na peça, e outros dois atores, o Max fez também, o Daniele, a Mari, eles faziam o boneco do astronauta, que ia para o espaço. Então, a peça toda era essa relação de uma menina com esse boneco, uma menina sozinha no seu quarto, brincando de contar a história de um astronauta sozinho no espaço. Era lindo, espetáculo. Lindo. Eu comecei ali, depois eu fui operar a luz do espetáculo com eles, em alguns festivais, me emocionava muito, 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 muito. Assim, chorar, operava a luz, assim, mudando de canal, chorando. É... que engraçado, isso não... Acho que ia agradecer, né? Acho que eu nunca falei isso para eles. Queria agradecê-los por isso, assim, porque é muito engraçado. E você, obrigado você também pela conversa, porque eu não tinha pensado nisso. Eu sempre achei o espetáculo um espetáculo super importante para mim, é uma referência. Sempre falo muito, com muito carinho desse trabalho, sempre que e até para mim uma grande referência e um sinônimo mesmo dessa qualidade, assim, ouso dizer que é um dos principais grupos da produção de teatro para criança no Brasil, assim, se tivesse que listar 5, 3, é um grupo, acho que fundamental na construção da ideia de um teatro para criança que tem essa outra qualidade, é difícil adjetivar, né, porque a gente até também não gosta muito de falar assim, a inteligência, a criatividade, não sei o quê, mas é que eu acho que tem esse entendimento que se pudesse descrever melhor, de não separar, não tem uma separação de qualidade, de que o que eu faço para adulto é mais importante, porque a gente sabe que tem, né, esse lugar, assim, dentro do meio teatral, que é do teatro para criança, sempre é visto como uma coisa inferior, porque é mais fácil de fazer, o que definitivamente quem faz teatro para criança sabe que não é mais fácil. Eu não sei se isso é uma coisa geral de toda a arte feita para criança, mas faz-se muito teatro para criança pensando único e exclusivamente como um meio de sobrevivência e considera-se pouco, e faz-se pouco teatro para criança como aquele projeto que você realmente quer fazer nesse momento. Nesse momento, como o meu sonho como ator é fazer Hamlet, é tu pensar que tem um ator, um diretor, que o sonho dele é montar, sei lá, o Menino do Dedo Verde, é o Pequeno Príncipe, né? Então, a Tespes é um grupo que me ensinou isso, me ensina sempre isso, assim, né? Que as grandes obras, os nossos grandes desejos, né, de colocar coisas em cena, eles têm que ser tão profundos quanto para a criança, quando você vai colocar uma coisa em cena para a criança, montar um trabalho, o teu desejo de colocar aquilo em cena tem que ser tão profundo quanto o desejo que você tem lá dos sonhos já conhecidos dos atores, diretores, montar os grandes autores e tudo mais. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in